Olá, pessoal! Olá, pessoal. Bem-vindos ao quinto colóquio NEJAP de Estudos Japoneses. Como vocês estão vendo, vamos falar sobre Takiji Kobayashi, o expoente da literatura proletária no Japão. Meu nome é Ivan Lopes, eu sou tradutor há 11 anos, trabalho com literatura, trabalho com games, trabalho também com audiovisual, legenda e dublagem, e atualmente eu estou trabalhando na tradução do Kaniko-sen, que é a obra mais importante do Takiji Kobayashi. Meu nome é Ayumi Andako, também trabalho com tradução de jogos, legendagem e comecei a trabalhar com tradução literária este ano e meus interesses são na área de literatura japonesa interguerras e a relação Japão-China na literatura japonesa. Então, hoje nós vamos fazer um panorama da vida, né, da história do Takiji Kobayashi. Vamos fazer uma apresentação da vida dele, vamos contar um pouco sobre, né, a trajetória. Vamos falar sobre a literatura proletária no Japão, como que esse movimento aconteceu e como que a literatura floresceu dentro desse movimento. Vamos citar algumas obras, a forma como elas foram recebidas no Japão da época, né, a crítica que elas receberam, a influência que elas tiveram sobre a população naquela época, né, a repercussão do lançamento, e também sobre a repercussão recente, porque elas ressurgiram, né, agora no século XXI, com força total, não só no Japão, né, Ayumi, como no mundo inteiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Ayumi, você pode começar contando para a gente sobre a trajetória do Kobayashi? Uhum. Bom, o autor ele nasceu em 1903 na província de Akita, ao norte do Japão, e a família dele tinha uma propriedade bem pequenininha, que tinha uma hospedaria e tinha um campo de arroz, mas quando o tio assumiu os negócios, ele perdeu tudo. E aí, para se redimir, tinha mandado o irmão mais velho do Takidi estudar em Otaru, em Hokkaido, mais ao norte. Mas ele ficou doente, morreu, não pôde mais estudar. E também, como a família tinha perdido tudo, aí eles vão todos a Hokkaido para tentar uma nova vida lá na, na província. E assim, o Takiji começa a trabalhar na fábrica do tio e também a estudar na escola de comércio da cidade de Otaru. Nessa época, o Takidi já lia bastante, né? Então, ele teve contato com alguns escritores que viriam a influenciar fortemente o pensamento social dele e, obviamente, a escrita, né? Entre esses autores, dá para destacar aí o Dostoiévski, o Tolstói, Strindberg, Chekhov e o japonês Sosek. Bom, os russos, obviamente, trazem aí, né, uma carga ideológica forte para ele, e a gente vai ver na literatura dele que essas obras elas teriam um impacto direto no pensamento político-social, né, do Takiji. Enquanto que o Soseki era um crítico ferrenho do Japão da era Meiji, né, do pensamento japonês, da forma como o Japão estava deturpando os próprios valores, né, a favor de uma filosofia estrangeira que entraria no Japão de uma forma violenta. Esse conjunto de obras é muito nítido, né, a influência desse conjunto de obras nos escritos do Takiti, como a gente vai ver mais para frente. Nesse mesmo período, quando ele começou a estudar na escola de comércio, aos 16 anos, ele escreveu o primeiro conto dele, chamado Pessoa Amaldiçoada, Noroare Tahito. E também, quando se formou, né, quando ele estava para se formar na escola de comércio, como trabalho de conclusão de curso, ele traduziu duas obras, A Conquista do Pão, de Kropotkin, e também O Pessoa Abandonada, do Alfred Sutton. Bom, aí o Takiji, depois de se formar, ele começou a trabalhar
no Hokkaido Takushoku Genko aos 21 anos. Ele começou a trabalhar no setor de câmbio, mas ele teve até que uma boa carreira. Publicou diversos contos já no início da carreira como bancário. Ele publicou diversos contos ligados às questões sociais. E aí, então, aos 24 anos, ele toma conhecimento do movimento proletário quando ele vai intermediar uma disputa de terra entre os trabalhadores e os proprietários em Furano. Então, imagina, né? Ele vai lá com 24 anos intermediar uma disputa, assim, ele trabalhando no banco, né? Representante do capitalismo, e ele entra em contato com o movimento proletário, né? Ele entra em contato com a organização dos trabalhadores. Mas mesmo assim, como a Yumi disse, ele teve uma carreira bastante promissora. Ele subiu na carreira dentro do banco como auditor, e auditor era um cargo muito prestigioso, cargo de confiança no banco, porque ainda hoje o auditor é o cara de confiança, é o cara que vai lá para ver se está tudo certo, né? Que vai defender supostamente os interesses do banco. Porém, ele publicou, né? Ele começou a publicar as obras dele, ele continuou a escrever, ele começou a publicar, e ele publicou Senkyu Hyakuji Hachinen Sangatsu Jugo Nichi em 1928. E em 1929 ele foi lá e publicou Kanikosen. E são duas obras que mostram de uma maneira bastante crua, a gente vai falar um pouquinho mais delas mais para frente, mas de uma maneira muito crua o embate entre o proletário, né, a população, os trabalhadores, e os detentores do capital. E os detentores do capital é o banco, né? Então, basicamente, ele estava falando mal do banco e dos clientes do banco. E então ele foi demitido por isso. Mais para frente, ele viria a ser preso, acusado de angariar fundos, né, para dar apoio a entidades comunistas. Os livros dele venderam muito, assim, foi um sucesso, mesmo com pressão do governo contra. E isso gerou uma perseguição policial, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas ele foi perseguido junto com outros membros do partido, né, dos defensores da causa proletária. Foram perseguidos, houve armadilhas para perseguir e prender essas pessoas. Ele ficou preso por um tempo e morreu sob, né, condições suspeitas enquanto estava sob a custódia da polícia. Obviamente, ele foi torturado e morto por tortura, foi descoberto, né, pela autópsia do corpo em 1973. Ele morre, temos aí uma foto famosíssima, né, dos amigos, da mãe, ao redor do corpo dele, uma foto chocante, mas Sim. uma foto que ficou bastante famosa. Inclusive quando a gente estava montando os slides, a gente até achou, né, a foto do corpo dele com as marcas de tortura, a gente não colocou, mas é bem pesado mesmo. E, obviamente, a morte dele, na época, né, não foi noticiada como morte causada pela tortura da polícia, claro. Foi noticiado que ele morreu de repente. Isso aconteceu também com outros membros do partido e também com membros do movimento anarquista no Japão. Então, tanto o movimento proletário, comunista e anarquista, esses movimentos foram suprimidos com muita violência pelo governo japonês, porque eles ganharam notoriedade muito rápido, o poder desses movimentos foi identificado e reconhecido muito rapidamente, né? E a polícia correu para abafar o caso, né? E abafou de uma forma violenta. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o Partido Comunista e a literatura proletária japonesa, consequentemente também, né, o movimento proletário. O Partido Comunista Japonês foi fundado em 15 de julho de 1922. O movimento socialista já existia desde 1907, né, como Partido Socialista, porém o Takiji ele se filiou ao Partido Comunista em 1931, depois que esse partido, juntamente com os outros partidos de viés de esquerda, foram banidos, né? Foram taxados como ilegais pela Chian que basicamente é uma lei de proteção da ordem, que
O movimento comunista socialista do Japão ele esteve muito ligado ao movimento anarquista também, e esse braço anarquista tinha uma postura mais violenta em relação à forma como a revolução deveria ser feita. Né? O grosso do Partido Socialista defendia que a revolução deveria ser toda feita dentro da lei, seguindo as leis japonesas, seguindo as estruturas, já a máquina governamental já instituída, enquanto que os anarquistas queriam seguir o exemplo do movimento, né, na Europa e nos Estados Unidos e promover protestos violentos visando a derrubada, a destruição dessas instituições. Isso levou ao Partido Socialista, né, e outros partidos de viés de esquerda serem banidos em 1907 e retornarem só no princípio, né, dos anos 20, junto aí com o Partido Comunista, ao qual se filiou o Takid. No Partido Comunista Japonês também tínhamos outros escritores, um exemplo é o Kenji Miyazawa, e essa filiação foi o que baseou, em grande parte, a perseguição ao Takid, que já estava sob vigilância policial desde o lançamento do Kanikosen. Bom, e a gente vai falar um pouco das obras do autor. Algumas delas foram publicadas na Chuo Horon, que era uma revista onde obras de outros escritores como Junichiro Tanizaki e Ryunosuke Akutagawa foram publicados. São autores bastante influentes na literatura japonesa e, claro, as suas obras também foram veiculadas em revistas do movimento proletário. Uma das mais famosas é o Akahata. Né? E é interessante notar que a Chuokoron continua sendo publicada até hoje, né, Amy? Então isso é bem legal, né? É um traço bacana da indústria, chato falar indústria, né? Mas do universo literário japonês, que essas revistas continuam já muito. Continuam até hoje. Muitas dessas que eram da época interguerras ainda. Muitas não, mas algumas ainda existem. É muito bacana essa herança. Bom, e a gente está vendo aqui uma capa bastante explícita, né, Ivan? Extremamente explícita. O que será que ela vai falar? Enfim, essa obra, 1928年3月15日, ela é uma obra que expõe o lado repressivo e violento da polícia, mostrando, né, como é que a polícia reagia contra o pessoal que estava ali lutando no movimento proletário, principalmente com a prisão de artistas, escritores, militantes. Tem cenas de tortura, inclusive, são bem cruas. Quem não gosta de coisas muito fortes não deve ler. E foi a obra que levou o Takidi a ficar conhecido. Foi o que levou ele à fama. Junto com essa, a gente tem também o Kanikosen, que foi a publicação do ano seguinte, que é o livro mais importante da obra do Takid. Né? Kanikosen significa navio fábrica caranguejeiro ou barco fábrica caranguejeiro. E, seguindo o exemplo do anterior, ele é bem cru, né? Ele é bem gráfico, trata da história de trabalhadores desses navios fábricas. Né? Esses navios eram navios pesqueiros que iam para o mar da Rússia pescar caranguejo e eles tinham dentro do barco, né, dentro do navio, tinha estruturas de fábrica onde os caranguejos eram cozidos e enlatados. Um ponto interessante aí do porquê os navios eram construídos dessa forma é que, tendo uma fábrica na sua estrutura, eles não se caracterizavam como embarcações comuns. Então, não estavam sob as leis náuticas, né, do Japão, que protegia os trabalhadores de navios. Ao mesmo tempo, estava no mar, então não eram considerados fábricas, né, porque estavam no mar, então também não estavam sob a legislação que protegia os trabalhadores de fábricas. Esses navios fábrica eram terra de ninguém, era terra das empresas que possuíam esses barcos, e essas empresas elas faziam o que elas bem entendessem com os barcos e com os trabalhadores. Então tem relatos extremamente explícitos de estupro, de tortura física,
desde socos, chutes, chicotadas, até marcar com ferro quente, como quem marca gado, privar de comida, pessoas morriam, né, nessas viagens. E um outro relato, e uma outra parte muito cruel é que as pessoas que iam trabalhar nessas condições eram pessoas que estavam numa situação já desesperadora, né, de pobreza, porque se sabia, era conhecido. Isso é realidade, né? Esses barcos realmente existiram e realmente tinham esse tipo de problema. E as pessoas que iam trabalhar sabiam dessas histórias e iam numa situação de desespero. A ideia era entrar num barco e trabalhar por alguns meses e voltar para sustentar a família. Porém, da mesma forma que aconteceu com os nossos, né, com os imigrantes que vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, os italianos e os japoneses, o que acontecia era um pouco diferente, né? Eles se endividavam comprando coisas dentro do barco, bebida alcoólica principalmente, ou apostavam para passar o tempo, para suportar ali a pressão, e muitas vezes voltavam para casa endividados. Então, eles não só não conseguiam dinheiro, como voltavam numa situação ainda pior, porque tinha que trabalhar para pagar a dívida, não para ganhar dinheiro para sustentar a família. Né? Trabalhava para se endividar e aí tinha que trabalhar para pagar a dívida e aí se endividava. E é o que a gente viu, né, com os italianos, com os japoneses que vinham e trabalhar na fazenda, e na fazenda tinha a lojinha lá do capataz. Foi o que aconteceu também quando teve a abolição da escravatura, tanto nos Estados Unidos como no Brasil também aconteceu a mesma coisa. Né? Exatamente. Então, não, uma exploração terrível do trabalho. E isso tudo é trazido pelo Takiji com a riqueza gráfica, né, de uma forma meio seca, meio bastante seca. Esse livro ele chegou a ser traduzido, né, foi traduzido para o russo em 1932, um ano antes da morte do Takiji. No ano da morte dele, ele foi traduzido para inglês e publicado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Porém, essas traduções, elas são traduções da versão censurada. O livro ele foi publicado e ele fez um sucesso muito rápido, chamou a atenção muito rápido. Falar de violência gráfica, a gente sabe que a reação do público é de buscar, né? Então, teve essa repercussão, teve inclusive uma adaptação para teatro nessa época ainda. O livro ele foi adaptado sob o título de 50 Graus em Latitude Norte e foi encenado no Imperial Garden Theatre, do Japão. E bem, ele chamou a atenção, estava óbvio que era contra os interesses do governo, né, que mostrar essas cenas, então ele foi censurado, e essas traduções elas trazem a versão censurada. Interessante que a própria tradutora, né, a pessoa encarregada da tradução desse livro foi presa por conta de deixar escapar mais coisas do que deveria. E quando a circulação ela atingiu 16 mil exemplares, que para a época era um número bem alto por conta de ser o período entre guerras, a circulação foi completamente proibida. Ele só voltou a ser lançado depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando o Japão estava Acredito que em 48. 48. Então, quando o Japão estava sob ocupação americana, né, então a publicação voltou a ser autorizada. E é isso, né? O livro ele ficou esse período ou censurado ou escondido dos olhos, né? E aí a gente tem o Tousei Katsusha, de 1933, que pode ser considerado um relato autobiográfico, né? Da forma, não necessariamente, não que ele tenha sido concebido dessa forma, mas pode ser, porque ele retrata a vida de um membro do Partido Comunista japonês, né? Então é um livro que ele vai trazer ali todos os processos, né, de aproximação de novos membros, da perseguição que sofriam, as dificuldades que isso trazia para a vida dessas pessoas, né, do membro do partido. Lembrando que em 33 o partido já estava proibido, né, então eles atuavam na clandestinidade, tinham que dormir muitas vezes cada noite em lugares diferentes. O Parquide ele estava sob
vigilância do governo por conta do Kenny Colson. E o livro ele vai trazer um retrato muito vívido, né, do que foi esse período na vida dele, da experiência, e do que era ser um membro do Partido Comunista durante o período de perseguição. Bom, e aqui temos o Bolshevik. Essa já é uma obra que tem uma ambientação um pouco diferente das outras que apresentamos aqui. Ela é ambientada em Hokkaido. Então, traz um pouco mais da época que ele estava em Hokkaido, do conhecimento dele de como era a vida dos imigrantes da ilha principal do Japão que foram para a província de Hokkaido para tentar uma vida nova também. A obra, então, retrata os trabalhadores nas terras passando fome, frio, muita injustiça, e os proprietários levando a vida boa, né? E tem muito mais do que isso, na verdade, eu acho que é a obra, pessoalmente, eu acho que é a obra mais bonita dessa lista. E tem imagens belíssimas. Ele retrata de uma delicadeza que não tem tanto nas outras obras que apresentamos. Vale lembrar que esse era o período de expansão, né, de expansão do Império Japonês e Uhum. que essa migração para Hokkaido tinha como objetivo um programa do governo japonês de exploração e de desenvolvimento da Ilha do Norte, né, de Hokkaido. Sim. Então havia toda uma promessa, da mesma forma que houve na Segunda Guerra, a promessa de que vindo para o Brasil era uma terra magnífica, né, que as pessoas teriam sua própria terra Pois é. e desenvolveriam, né, uma vida melhor. Houve uma promessa do governo japonês de que eles iriam para o norte e encontrariam uma vida melhor, fazendas e tudo mais. Porém, chegaram lá e só encontraram neve. Na verdade, é neve, mato, e é isso, né? E então tem o lado, né, do pessoal sendo explorado nas fábricas, em outros ambientes como navio, e também em terras, como temos aqui no Bolsa Tree. Bom, e a crítica? E aí, o que eles falam sobre o Takid? Então, né? O Donald Keen, por exemplo, ele é um estudioso muito famoso, né, de estudos japoneses e de literatura Paz. japonesa. Na verdade, ele não é muito favorável às obras do Takid, e Kanikosen é publicado nessa antologia Modern Japanese Literature, originalmente publicada em 1956. E ele só fala, é obra-prima da literatura proletária, apesar de suas grandes imperfeições. Em outras oportunidades que ele tem de falar mal da obra, ele fala também, né? Mas, porém, entretanto, né, muitos estudos feitos posteriormente contra-argumentam, né, falando que isso é a posição feita por críticos que são contrários à ideologia que essas obras contêm. A gente vai falar um pouquinho disso, a gente vai mostrar exemplos disso mais para frente aqui nessa apresentação. Ah, e um caso famoso, isso aqui é mais uma curiosidade, né? O Takichi adorava o Shiga, e aí ele enviou uma carta com a obra pedindo comentários, dicas para o Shiga, e ele respondeu, né? Nossa, que legal. O Shiga Naoya, acho que o Ivan é melhor para explicar sobre isso. Bom, Shiga Naoya foi um expoente da literatura japonesa também, e a literatura dele era voltada principalmente para o que se considera watakushi shoujo, que são romances mais pessoais, né? São questões que são mais voltados para o drama humano mesmo, para questões internas, questões mais particulares, né? E não tão políticas. Ele vai falar sobre sentimentos, ele vai falar sobre
a postura diante da vida cotidiana, diante dos relacionamentos entre as pessoas, mas não, ele não aborda temas universais, ele não trata a sociedade como uma personagem, né? Como algo, como tema. Ele trata o indivíduo. Bom, só voltando um pouquinho, e aí o Chica responde com comentários. Ele dá, na verdade, ele responde com certa minúcia, mas ele também dá comentários duros, falando que a literatura não deve carregar ideologia. E o episódio é tão famoso, tanto no Japão quanto no exterior, que o leilão dessa carta do slide anterior foi bem concorrido. E vieram pessoas do exterior. Vieram, não, a gente está no Brasil, mas foram pessoas do exterior para o Japão para tentar comprar, mas foram pessoas do Japão que conseguiram fazer o lance mais alto e aparece ainda em um videogame chamado Bungo Toaru Kemisto. Quem quiser depois procurar um jogo para jogar, né? Tem vários personagens, inclusive da literatura japonesa, vários autores. E aí a carta aparece aqui, Shigano Yoyo. Aí, Kobayashi Takichi-san. Então vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem uma frase do Akutagawa, durante uma palestra sobre literatura, né, que o Takiji organizou, e da qual participou o Tom Satomi também, que foi feito em Otaru, em 1927. E o Akutagawa disse, aí você quer ler a frase para a gente? Ele começou, na verdade, a palestra falando tudo que está escrito é literatura. A placa de proibida entrar também é literatura. A tradução é nossa, mas enfim, ele falou isso em japonês no início da palestra. Isso é muito legal, que é exatamente o oposto do que o Shiganauea falou, né? Assim, que eu não sei vocês, mas eu adoro essas brigas de intelectuais. E o Akutagawa dá essa falando o oposto, né? Enquanto o Shiga falava que ideologia não pode ser, né? Literatura não cabe ideologia, o Akutagawa fala que a placa de proibida entrar é literatura também. E uma anedota sobre essa palestra foi que o Takiji se aproximou do Tom Satomi por saber que ele tinha proximidade com o Shiga Naoya e ficou tietando o Shiga em cima do Tom Satomi, ignorando o Akutagawa, que defendeu ele, né, e ignorando o fato de que o Tom Satomi tinha cortado relações com o Shiga alguns anos antes. Então é uma anedota meio engraçada, assim, dos bastidores aí dos intelectuais. Bom, aqui a gente vai falar sobre a crítica recebida, né, pela obra do Takiji. E, como a gente viu, algumas críticas são bem tendenciosas, né, como a do Donald King, que a gente apresentou um pouco antes. E elas trazem análises que são feitas por pessoas que são contrárias aos ideais das obras. Então, essas críticas, elas, na verdade, elas carregam uma ideologia nelas também, né, que é de negar a ideologia proletária, a ideologia comunista, né, atacando a obra, né, é uma ideologia disfarçada como crítica literária. Mas uma análise cuidadosa da obra mostra que houve, por parte do Takiji, uma pesquisa detalhada para reproduzir o jogo de interesses entre os proprietários e os empregados, lembrando que ele, com 25 anos, já estava, né, enquanto trabalhava no banco, já estava atuando no meio desses grupos, né, no meio dos grupos de trabalhadores e empresários e proprietários de terra ou de meios de produção. É difícil falar que uma pessoa dessas não sabia do que estava falando. Então, houve uma pesquisa e uma vivência detalhada, né? Há uma coletivização das personagens que é proposital. Não tem em nenhuma das obras que a gente apresentou você vai ter uma personagem individual se destacando, né? Você pode ter sim um protagonista. No caso do Osei Kasucha, você tem um personagem que você acompanha. No caso do Kaniko-sen, você tem um grupo de trabalhadores, é sempre o grupo de trabalhadores, né? Algumas figuras são destacadas
entre elas o capataz. Mas mesmo isso, né, mesmo quando você tem uma pessoa que se destaca, essa personagem é uma representação de um grupo, né? O capataz em Kaniko Sen representa os proprietários dos barcos e está acima até do capitão. O capitão acaba sendo um fura-casaca, né? Um vira-casaca, um cara que é um empregado, mas que está do lado do patrão, né? Então, o protagonista do Kaneko-sen é um grupo de trabalhadores e os vilões são representantes de entidades que são invisíveis, se a gente for pensar até hoje, né? Se for pensar nos conceitos de grandes fortunas, de latifundiários ou de empresários, né? Das pessoas por trás dos grandes conglomerados, essas pessoas são invisíveis, a gente não sabe quem são ou tem uma ideia muito vaga de quem são, né? A gente pensa nas empresas. E a riqueza na linguagem, que embora tenha, como a gente falou, um estilo, às vezes, muitas vezes cru, não é uma falha do escritor, porque, como a Yumi falou, o Go Setsurin, por exemplo, traz paisagens lindíssimas, muito bem descritas. Então, a linguagem crua, ela é proposital. E isso também não é uma coisa fácil de se alcançar no tom certo, coisa que é feita com maestria. Além dos recursos de linguagem coloquial e os dialetos que ele incorpora também. Reprodução dos dialetos, que são documentados ali, isso é bem, bem fantástico. Aí me quer falar um pouquinho da repercussão? Bom, na verdade não tem muito o que falar aqui. Teve a adaptação no cinema depois do final da guerra, né? Em 53, e teve também a tradução para o chinês, foi publicada em 55. Aqui a gente já vê um período que os Estados Unidos estão ocupando o Japão, então o banimento da obra, né? Lembrando que esse é o pôster do Kaniko-sen, e o banimento, né, do livro já tinha sido revogado, né, em 48, e 7 anos depois a gente tem aí o cinema. Que não deixa de ser incrível se pensar que o Japão, depois de ser devastado, né, perdendo a guerra, fome e as bombas atômicas, já estava produzindo filmes 8 anos depois do fim da guerra. Foi, tivemos uma repercussão bem recente do Kanikosen no Japão e no exterior. Ele começou um pouco antes, na verdade, de 2008, mas ele culminou em 2008, quando houve um artigo publicado no Mainichi Shimbun, que é um dos maiores jornais do Japão, falando sobre a obra. E aí a obra começou a ser colocada assim em destaque em muitas livrarias, foi reimpressa e teve cerca de 600 mil exemplares vendidos em um ano, em 2008. E até o título Kanikosen foi uma das palavras que ficaram na moda nesse ano. E também surgiu a expressão Kaniko suru, que é isso? Kaniko suru. Also isso. O que é? Que é? É se ferrar, é se matar de trabalhar. Exatamente. É passar pelo que os Os trabalhadores, operários, né? né, os trabalhadores retratados naquela obra passaram. Sim. Aí teve também várias adaptações para o mangá, e não foram uma só a cada ano, alguns anos tiveram mais de uma. Sim, essa é a capa de uma delas. Um dos mangás, somente uma das adaptações teve 160 mil exemplares vendidos em 6 meses. Então, isso é somente uma das adaptações, né? Os outros tem mais do que isso. E a adaptação para cinema recente, 2012, a gente mostrou o pôster lá do... Sim, esse é o pôster da adaptação recente. Pessoalmente, a gente acha melhor a adaptação antiga, né? A primeira é bem melhor, porque essa segunda Mais marqueteira, ela é mais assim. marqueteira, ela é mais light, assim, Sim. a gente riu enquanto assistia
o filme, né? Então, você ri de um filme com a temática do Kaneko-sen é um sinal de que tem alguma coisa meio errada, né? Não é um filme para rir. E é interessante Triste. notar, é bastante interessante notar que esse retorno, né? Ele se deu pouco tempo depois dos 100 anos da imigração, né, de japoneses para o Brasil. Então, tem aí uma marca de 100 anos de um período muito sofrido para o povo japonês, né? O povo japonês passou de novo, pelo que o livro retrata, e também, né, se acompanhar até meados de 2010, ali, de 2008 até 2014, 15, a gente tinha uma discussão muito forte a respeito de karoshi, que são as empresas que faziam com que os funcionários se esforçassem demais, e tinha gente, inclusive, morrendo de tanto trabalhar hoje em dia, no século XXI, no Japão. Então, esse Sim. sucesso é uma demonstração da força desse tema ainda hoje, né? E também foi nessa época que surgiu o termo working poor, do working poor, né? Pessoa que trabalha, continua pobre. Exatamente, que é um outro reflexo dessa obra que, né, já trazia esse retrato lá nos anos, né, lá nos anos, no final dos anos 20, início dos anos 30. Então fica uma reflexão, né, da importância do movimento proletário ainda hoje, né, talvez não no formato que ele tinha antigamente, mas da necessidade de se pensar nos direitos e no posicionamento tanto dos trabalhadores quanto dos detentores dos meios, né? Porque essa questão ela jamais deixou de ser atual. E, para finalizar, teve as traduções recentes para o inglês e para o chinês. Você pode voltar um pouquinho? O do chinês foi em 2009, a tradução para o inglês foi em 2013, e aquele slide bonitinho, né? Todo estiloso, Qual slide bonitinho estiloso? o último. Esse é o Takid no videogame. É o mesmo videogame que a gente falou lá atrás, né? Da carta do Shiga, do Bungo to Alchemistu. Nesse jogo, o Takid aparece como um dos personagens. A gente vê que ele tem um livro, né, ali na cintura, um livro vermelho, o que é muito legal. E, bom, o livro está previsto para ser lançado aqui no Brasil também, no ano que vem, então esperamos realmente que a importância desse autor, né, seja refletida no mundo. Bom, então essas aqui são as nossas referências, são os materiais que nós utilizamos para preparar essa apresentação. Temos 2 páginas. Recomendamos a consulta para quem quiser saber mais sobre esses temas, sobre o Takid, sobre o movimento proletário no Japão. E com isso, nós encerramos aqui a nossa fala. Esperamos sinceramente que todo mundo tenha gostado, que tenha sido divertido, que vocês, né, tenham aprendido alguma coisa, tenham conseguido aproveitar bem. Aqui estão os nossos contatos, meu e da Yumi. Se tiverem alguma dúvida, quiserem contatar a gente, qualquer coisa, estamos à disposição. Tchau, pessoal. Muito, muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Obrigada.